gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Nós estamos juntos aí no canal Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Essa aula é ao vivo. Queremos juntos aí construir o projeto de uma casa sustentável. Então, nós estamos aqui no componente eficiência energética, falando um pouquinho sobre energias, falando em opções alternativas e mais sustentáveis de produção de eletricidade. Já terminamos aí a nossa atividade 1, começamos hoje a atividade 2, aí na telinha para vocês, nossa aula de introdução. Então, na aula anterior, a gente investigou alguns materiais, né, algumas formas de transformação de energia, né, e algumas sustentáveis, fizemos um levantamento bibliográfico, fizemos alguns estudos aí sobre transformações, fizemos alguns protótipos, né, de transformação do tipo energia térmica e tudo mais. Então hoje nós vamos conhecer aí a proposta da atividade 2, né, falando um pouquinho aí sobre iluminação. Então, vocês poderiam optar por várias questões norteadoras aí para o projeto de vocês. Nós aqui pelo Centro de Mídias vamos falar de uma possibilidade de reduzir consumo elétrico, falando de instalações e iluminação de uma casa. Então, aí na telinha, ó, existe um projeto chamado Litro de Luz, feito aí por um mecânico chamado Moser, né? E ele teve uma ideia aí de usar garrafa PET para iluminar aí, usando materiais acessíveis, algumas localidades aí onde as pessoas tinham dificuldades à energia elétrica. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos retomar essas definições de circuitos elétricos e investigar o funcionamento de uma lâmpada incandescente e discutir um pouquinho sobre a sua eficiência. As habilidades que nós vamos aprofundar são as do currículo de Ciência da Natureza, número 101 e 107. Bom, nós temos um projetinho aí, uma ideia de fazer um experimento. O meu diretor vai mostrar a mesa aqui. Eu vim mais cedo para a gente fazer esse experimento com vocês, mas aqui o meu não está dando certo. Eu fiz antes e gravei e vou mostrar para vocês. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Nessa atividade nós vamos falar de lâmpadas, tá certo? Então a primeira lâmpada que foi criada aí, era uma lâmpada incandescente e feita de grafite, né? E aí ela foi chamada, depois vocês pesquisem aí, né? Lâmpada de arco, tá? Pesquisa um pouco aí. Então hoje, para essa prática experimental, nós vamos simular uma lâmpada de grafite. O que vocês precisariam aí? 2 garras jacaré, uma grafite, eu aprendi faz pouco tempo, que é feminino, que a gente fala, né? Esse bastãozinho de grafite de lapiseira. Esse aqui é número 07, mas você poderia testar com 05. E aí vocês precisariam também de uma fonte de 12 volts, mais ou menos, tá? Como que eu testei aqui? Eu peguei uma fonte do notebook, porque a saída dela é de 19 volts por aí. Então, essa corrente que sai, essa tensão que sai da sua instalação aí, da sua casa, normalmente é 120, 220, né? Por aí, 110, 220. Então, esta fonte faz essa corrente virar contínua, tá certo? E ela reduz, para isso que serve essa fontezinha. Então, aqui no meu experimento, que não deu certo, o que vocês teriam que fazer? Ligar essa pontinha jacaré na grafite. Eu usei esse bocal aqui de louça, tá? Porque isso gera calor. E aí eu liguei uma entradinha dentro aqui para fechar o circuito, né? Uma garra. Cuidado que tem que fazer em volta aqui um isolamento, tá vendo? Ó, eu coloquei uma fita isolante para isolar o metal da pontinha que vai dentro aqui dessa fonte, tá? E a outra garrinha eu liguei aqui. Acontece que aqui nesse meu experimento, ele não tá funcionando porque eu medi com o multímetro, não tá passando corrente. Mas a ideia é que esse negócio funcione. Então, no teste que eu fiz agora que deu certo, a gente gravou para mostrar aqui para vocês. Então, olha aí na nossa telinha o que eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver. Olha aí. Assista esse vídeo que eu acabei de filmar aqui, ele funcionou. Veja o que acontece. Quando a corrente começa a passar aí, os elétrons que estão nesta grafite começam a se movimentar. É o mesmo que acontece na lâmpada incandescente, tá? Então, esses elétrons se movimentam tão fortemente que eles geram um calor, que é o que a gente chama de efeito Joule, e
ele cria uma luminosidade. Então, veja que aí pelo vídeo dá para ver essa fumacinha, né? Isso gera muito calor. E por isso essas lâmpadas do tipo incandescente, elas não são consideradas eficientes. Para você ter uma ideia, apenas 5% dessa energia que passa que vem da sua extensão aí, é aproveitada para gerar luz. Todo o resto se transforma em calor. E no caso das lâmpadas isso não é útil, né? A lâmpada não é feita para gerar calor. Então este material, se você tiver um pouco de paciência, vocês vão conseguir fazer a reprodução desse experimento, tá? Então é uma grafite, você pode testar 0,5, 0,7, eu testei, esse que deu certo foi com 0,7, tá? Aí você tem que ligar a tensão passando aí, né? Uma no polo ligada diretamente no metal e a outra no interior, né? Para fechar o circuito, tá bom? Para dar certo. Lembrando que tem que pôr uma fonte aí para a corrente ficar contínua, porque só funciona se a corrente for contínua e a que vem ali da sua instalação, aí da sua casa, da sua escola, ela é alternada, tá? Então não funcionaria, beleza? Bom, o que nós queremos aprender com isso? Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dessa lâmpada fisicamente, tá? Então nós vamos voltar um pouquinho na história para falar um pouquinho sobre o modelo atômico. O que nós temos aí é a projeção das ideias que as pessoas tinham de como é a constituição da matéria, o que tem dentro da matéria, o que tem dentro dos sólidos, líquidos e gases, né? Do que o mundo é feito, o universo é feito. Então a primeira ideia apareceu bem antes de Cristo, mais ou menos uns 2.600 anos, um cara chamado Leucipo de Mileto, ele já propôs o seguinte: o universo, as coisas são criadas de um negócio muito pequeno, que ele não pode ser divisível, e ele deu esse nome de átomo, né? Átomo vem de não divisão, né? Não pode dividir. Então ele imaginou que existe uma partícula, tipo essa bolinha que está aqui, né? Que nem o Dalton depois retomou, e o universo é constituído de bolinhas como essa, né? Esferinhas como essa, e quando essas esferas se juntam, grudam umas com as outras, a gente tem a matéria. Esse foi o pensamento dele no passado, aí 2000 e poucos anos atrás. E aí, lá em 1800, por aí, o John Dalton retomou esse conceito, porque as pessoas começaram a desconfiar aí que as coisas podem não ter sido só uma questão de espiritual, né? Porque durante anos aí acreditava-se só na espiritualidade. Então ele retomou essa ideia e falou que era assim. Depois, veja lá, 1900, quase 100 anos depois, o John Thomson, ele fez um experimento e mostrou que essa bolinha não é tão indivisível assim e que ela tem dentro dela aí cargas elétricas. Foi a primeira vez que apareceu essa ideia de cargas. E aí ele falou que o modelo atômico parece esse pudim de passas aí, né? Pensa numa bolinha todo grudadinho aí com cargas, né? Protuberâncias. Então ele imaginou que fosse assim, maciço, com um monte de cargas, né? Bolinhas diferentes aí grudadas umas nas outras. Só que lá mais para frente, em 1913, o Rutherford, ele fez um experimento muito interessante. Câmera aqui para mim, ó. Ele pegou uma folha de ouro, né, uma lâmina de ouro, projetou na frente de um tubo que tinha chumbo, radioativo, tudo mais, e colocou na outra lado um negativo, tipo um negativo de foto, um filme que pudesse, deixa eu tentar representar aqui, né? Ele fez o seguinte, pegou uma lâmina, pegar aqui a caneta aqui, opa. Ele pegou aqui uma lâmina de ouro, né? Na frente ele colocou algo que emitia radiação, né? A gente não vê essa radiação, e em volta disso ele colocou uma espécie de uma camadinha, que nem um negativo de foto, né? Vocês não têm idade, mas é tipo um papel vegetal onde a gente consegue ver algumas imagens. E o que ele percebeu? Que essa radiação, algumas passaram direto aqui, né? Fez umas manchas, ele não viu, né? Ele só viu a mancha lá nesse papel vegetal. Depois ele viu também que tinha mancha pro lado de cá e tinha mais para frente ainda, tinha manchas pro lado de cá. Então o que ele percebeu? Que o átomo ele não era tão maciço assim, né? Ele tinha um lugar realmente bem maciço, porque algumas partículas voltaram, né? Então ele pensou que bateu lá e voltou, então tinha realmente uma região maciça, mas que existia também uma parte muito vazia, né? Porque várias partículas atravessavam. Além de algumas partículas atravessarem,
elas também sofriam uns desvios, né? Então elas davam umas entortadas. Então ele concluiu que o modelo atômico aí, o átomo, a menor partícula da matéria, era algo parecido com isso que está aqui na lousa para vocês. E aí ele foi chamado até de modelo planetário, né? Ele achava assim, tem um núcleo e em volta, né, nós temos as outras cargas que ele chamou de elétrons, as cargas estão soltas, rodando em torno do núcleo. Tá certo? Ele pensou nisso, só que isso tinha um problema com a física clássica de Newton, né? Segundo a física, né, até essa época, se você movimenta muito, você vai gastando energia. A ideia é que se o elétron está girando aqui, ele vai gastando energia, uma hora ele ia se chocar com o núcleo. E se isso acontecesse, não existiriam as ligações químicas, né? A composição de toda a matéria. E aí, alguns outros estudiosos, né? Começaram a melhorar esse modelo atômico, que foi o Bohr. Então, o Bohr falou o seguinte, é quase igual o Rutherford falou, só que, na verdade, ó, o elétron ele fica girando em torno do núcleo em algumas camadas, ele chamou isso de orbitais. E ele falou o seguinte, ó, quando o elétron, veja aí piscando na tela, né? Quando o elétron recebe energia, ele salta para uma camada anterior. Superior, vai para frente, vamos mostrar de novo, ó. Tem um elétron girando, ele está recebendo algum tipo de energia, aqui a gente está oferecendo calor, né? Essa imagem aí, então está dando várias energias aí. O elétron que estava na sua camadinha girando aí, ele salta, quando ele recebe energia, olha lá, saltando para uma camada superior. Isso é o que acontece, e ele falou que quando esse elétron perde essa energia, ele volta para a camada dele de novo, né? E quando ele volta, ele devolve essa energia que ele tinha usado na forma de luz. Então é aí que aparece a natureza da luz, né? Então de onde vem a luz? Vem do elétron que fica saltando da órbita de fora para dentro. Então isso tem tudo a ver com o que a gente está querendo experimentar aqui. Então quando o elétron aí dessa grafite, né, tá passando ali, desses fios, né, estão passando ali, ele recebe energia, vai para frente e depois quando ele volta para o seu orbital, ele emite essa fagulha de luz que ele foi chamada de quanta, fóton ou quanta, tá certo? Daí vem uma nova explicação na ciência, na física, começa a ser a mecânica quântica. É daí que aparece a luz. E pasmem vocês, cada elemento químico tem uma frequência específica, emite uma cor, tá? Então, dá pra gente saber, por exemplo, o que é que tem lá no Sol sem ir lá no Sol. Basta estudar a luz do Sol para ver as cores que tem. E cada elemento químico tem uma cor. É interessante isso, né? Então, vale a pena estudar um pouco mais. E essa, então, é a origem da luz, né? A natureza da luz. Então, onde os elétrons orbitam, né? Eles habitam aí, né, em todos os átomos, girando aí, né? E a gente tem alguns materiais que tem mais facilidade desse elétron orbital, tem maior facilidade desse elétron ficar indo e voltando aí nas órbitas que outros, né? A gente vai chamar os elementos que têm mais facilidade de condutor, né? Porque os elétrons são mais livres, então eles caminham aí dessa última camada que ele está, né, mais facilmente, como o caso dos metais, e nós vamos chamar de o contrário disso de isolante, os que têm mais dificuldade, quando os elétrons têm uma força mais forte com o núcleo, ele não fica andando para lá e para cá. Então, na telinha de vocês, nós temos aqui um fio, né? Dentro a gente pode supor que é um metal e por fora um tipo de plástico. Por quê? Nos metais, os elétrons são chamados de livres, a gente costuma dizer isso. Então, eles já se movimentam aí para todos os lados, tá? E aí a gente encapa o fio com esse material isolante, né, onde os elétrons não têm essa facilidade. A gente pode escrever assim, né? Ó, existem materiais que são condutores elétricos, cuja resistividade, nós vamos falar um pouquinho o que é essa resistividade, né? Que é o número que vai dizer o quão ele é condutor ou o quão ele é isolante, né? É mais baixa no caso dos metais. Então, a resistividade, ou seja, a resistência, a dificuldade que os elétrons têm para caminhar é mais baixa, enquanto que se o material for isolante, essa resistividade ela é maior, né? Então, essa é a diferença entre o condutor e o isolante, ou o condutor e o mau condutor. Ó. Existe aí
um estudo, uma tabelinha que mostra, né, com vários experimentos aí, quais são os materiais mais condutores, né, e os menos condutores, ou seja, o contrário de condutor é isolante. Então veja, a prata é um material aí melhor condutor. Então o que a gente tem aqui, ó, este símbolo, vocês podem anotar aí, é a resistividade. O que é a resistividade? Representa um número que mostra pra gente o quão difícil o elétron o quão o material oferece dificuldade para esse elétron sair aí da órbita, para emitir luz, para conduzir. Então, por exemplo, o da prata é menor. Como você sabe que é menor? Ó, dá uma olhadinha na potência, ó, -8, né? Quando ela é negativa, quer dizer que é um número bem pequeno, 0,000. Ó. Quando é positiva, é um número seguido de muitos zeros. Então, a prata aqui na nossa tabela é o mais condutor, porque tem resistividade menor, e a borracha, ele é o pior aí condutor, né? É o mais isolante. Por isso que em torno dos fios a gente tem aí os plásticos, né? E aí, como a prata é cara, a gente costuma usar o cobre, que é um pouco mais barato aí, para fazer essa fiação aí da nossa casa, né? Das coisas que a gente quer utilizar, tá certo? Então, existe essa tabela. Algumas unidades que a gente tem falado aqui, já que a gente vai falar de circuitos, né? É que quando esses elétrons, eles se movimentam, ó, na mesma direção, movimento ordenado, né, desses elétrons, a gente chama isso de corrente elétrica. Então, quando você liga aqui para mim, ó, quando eu liguei esse meu material, né, que emitiu luz aí, na tensão, os elétrons do fio se organizaram. Porque antes, ó, se você não ligar, ele está em várias direções, ó, o elétron em várias direções, eles só são livres. Mas quando você liga numa diferença de potencial, eles criam um direcionamento, né? Então, quando eles caminham no mesmo sentido, a gente tem um negócio chamado de corrente elétrica. E em homenagem ao ampere, a gente coloca a unidade de medida, que é a amperagem. Acontece o seguinte, quando os elétrons passam por fio condutor, eles se movimentam, acontece um fenômeno chamado efeito Joule, que é o aquecimento aí desse material, né? Então, toda vez que temos corrente elétrica passando aí por metais, por fios, a gente vai ter um aquecimento, e esse aquecimento é chamado de efeito Joule. Se o aquecimento for grande o bastante, né, se essa dificuldade que tem para o elétron passar e aquecer muito, esse elétron acaba por emitir uma luz, que é o caso da lâmpada incandescente e essa lâmpada de grafite. E aqui eu trouxe para vocês esse experimento simples aqui, que a gente mostra o que acontece com o efeito Joule, ó, que é o mesmo que acontece na lâmpada incandescente, que é o mesmo que acontece na lâmpada de grafite, que não deu certo, que vocês viram ali o vídeo. Então aqui eu tenho uma tensão, acho que o meu diretor vai mostrar melhor para vocês aí numa câmera. Deixa eu ver qual câmera. Aí. Então aqui nós temos uma pilha, né? O polo positivo e o polo negativo. Então aqui o vermelhinho é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Então quando você pega esse material e põe para circular, ou seja, se você encostar um no outro, vai começar a ter uma corrente. Mas se no meio do caminho você colocar uma dificuldade, outro metal aqui, ó, esse emaranhado aqui é uma esponja de aço, tá? Quando você coloca uma dificuldade para o elétron movimentar, olha o que acontece, ó. Esse é o efeito Joule. O material, ele superaquece, porque o elétron encontra dificuldade. Ele gera calor e se o material for propenso, ele gera uma luminosidade. Tá vendo? Então, é o que acontece na lâmpada incandescente, nessa lâmpada de grafite. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Também o efeito Joule é usado, por exemplo, nas resistências de chuveiro, né? Em equipamentos que causam calor, mas não a ponto de acender. Então, o efeito Joule, por si só, é esse aquecimento que acontece nos condutores. E se você põe esse aquecimento em contato com a água, por exemplo, há troca de calor e a sua água aquece, né? Que é o caso dos chuveiros elétricos aí. Mas, no caso da lâmpada, esse aquecimento é tal que o elétron, além de aquecer, ele emite luz. Então, essa lâmpada, esse é o funcionamento da lâmpada incandescente, tá? Acontece com outras também, mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem como funciona as lâmpadas fluorescentes, por exemplo, e a lâmpada de LED. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer e espero que vocês consigam reproduzir esse experimento na casa de vocês. Tchau!